Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa na figura da prefeita, cumprimentar todos os representantes dos municípios que estão aqui para esse momento, toda a plateia, a imprensa, a Polícia Militar e toda a sociedade como se que está aqui nesse momento para a gente falar de um tema que é tão atual e tão antigo, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui, como também já colocou a prefeita falando sobre as formas de violência, as políticas públicas que têm sido criadas, vou fazer aqui um breve histórico dos mecanismos que foram criados ao longo dos anos para enfrentamento. Como a gente viu no vídeo inicial, a Lei Maria da Penha surgiu no ano 2006. Então, foi a primeira vez que se trouxe efetivamente um mecanismo que foi a medida protetiva para que uma mulher em situação de violência doméstica pudesse se socorrer. Até então, as mulheres não tinham, digamos, nenhum instrumento, nenhum aparato, nada. De lá para cá, a Lei Maria da Penha foi ganhando força, foi se popularizando, e dos anos para cá nós temos que a medida protetiva hoje inclusive pode ser requerida online. Então hoje, para uma mulher requerer uma medida protetiva, ela pode acessar o celular e requerer. Como também tem sido criados esses instrumentos que eu acho que são maravilhosos, que são as casas das mulheres, que é o caso que já tem aqui em Nova Russas, que eu fiquei muito feliz de vir trabalhar aqui e ter essa política pública, que eu vejo o quanto as mulheres aqui no município usam esse instrumento, dos quanto elas buscam quando elas se sentem ameaçadas em qualquer direito, violentadas. Então, a parte policial, que sempre, de certa forma, existiu para combater a violência doméstica familiar contra a mulher, ao meu ver, não dá para atuar de forma isolada. Não dá para a gente querer combater a violência apenas com punição. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela envolve toda a família, ela envolve toda a sociedade, ela envolve todo o grupo. Então, uma mulher em situação de violência não é ela indo na delegacia fazendo um procedimento formal que vai cessar essa violência. É preciso toda uma articulação de política pública integrada com punição. É claro que tem que ter a punição, tem que ter a parte criminal. O ideal é que não tivesse, né? Acredito eu que um dia nós vamos chegar a um ponto que as políticas públicas vão ser suficientes para conscientizar e não temos tantos casos que virem caso de polícia. Então, quando vira caso de polícia, que chega para mim, para nós da polícia, é porque a política pública já não conseguiu suprir essa necessidade. Hoje, nos municípios do interior, aqui na nossa região, posso falar com conhecimento de causa que mais da metade dos procedimentos, dos inquéritos que tramitam nas nossas delegacias das ocorrências ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E crianças também, né? Estupro de vulnerável, abuso, que também a grande maioria das vítimas são mulheres. Então, é um cenário que a gente diz, será que aumentou a violência? Eu acho que não. Eu acho que hoje se criou o instrumento de acesso para que as mulheres possam buscar ajuda. E hoje, aqui nesse momento, justamente para a gente analisar o que vem sendo feito, o que estamos fazendo e o que podemos melhorar, eu vejo como o principal ponto de partida para combater esse tipo de violência a informação. Começar pela informação, conscientização das mulheres, da sociedade, dos homens, que existem esses instrumentos em que a mulher pode se socorrer, estando ela num relacionamento abusivo, numa situação de violência. Dela saber que ela pode inicialmente buscar um acolhimento na casa da mulher, uma orientação, um amparo psicológico, um amparo profissional, dela saber que ela
tem a delegacia de polícia que ela pode buscar, caso ela ache que a demanda que ela tá, a violência que ela está sofrendo é grave o suficiente para demandar uma condução policial. Ela tem hoje instrumentos, como eu falei, de poder não querer se expor, requerer uma medida protetiva direto na internet. Eu percebo que muita mulher tem muito medo de delegacia. Então, às vezes, a mulher tá e como é que é? Aquele, tipo, como ela já está vulnerabilizada, ela já está passando por uma situação de violência e para ela, às vezes, buscar uma delegacia é difícil. Principalmente quando, às vezes, são pessoas de classes mais altas, inclusive, que tem medo da exposição, tem medo do burburinho que aquilo vai gerar, e principalmente medo de se submeter, de ser julgada. Muitas mulheres independentes e que, enfim, às vezes passam por situações de violência doméstica e a própria mulher se culpa dela estar naquela situação, dela, enfim, e como expor que ela, mesmo sendo financeiramente independente, ela vai passar por uma situação de violência. Então, acho assim que o primeiro passo é a gente fazer a conscientização e o acolhimento dessas mulheres, saber que caso elas precisem, elas vão ter um retorno, vão ter um amparo. Acho que é uma demanda que não pode ser também analisada apenas do ponto de vista das mulheres. Só acolhimento, a gente tem que também conscientizar os homens. Acho muito interessante aqui o instrumento também de ter um grupo dos agressores, porque os homens que estão envolvidos em ocorrências de agressão e tudo, eles continuam na sociedade, eles continuam se relacionando, são o pai dos filhos daquela mulher, é da família. Então não tem como a gente tratar ele excluir. Ele é também um dos seres que precisam ser tratados nessa situação. Então, eu acho que a atuação também nessas demandas tem que ser muito séria, principalmente em sede policial, em sede judicial. A gente tem que buscar, logo que uma ocorrência dessa chegue, buscar dar andamento, buscar dar uma resposta. Uma demanda que costuma demorar, aquela situação já se estabilizou, quando você vai atrás ou na frente, você ressurge um conflito que já tinha sido resolvido. Então, por isso que eu acho que a necessidade de nós, enquanto órgãos de repressão, principalmente, ser céleres na tramitação dessa demanda. É uma causa